O milionário conservador revela a verdade chocante sobre a mendiga, que diz ser parasita. Era uma manhã nublada na pequena cidade de San Marino, onde cada esquina carregava o peso de histórias e segredos. O café da manhã estava no ar, mas as pessoas falavam de uma única coisa: Alexandre Campos, um nacionalista conservador, visto como herói por uns e vilão por outros. Ele era o rosto da luta contra a imigração, o homem que pregava a pureza da nação. Mas o que ninguém sabia era que a das suas convicções estava prestes a desmoronar. O que parecia ser apenas uma simples acusação lançada por uma mendiga, Rita, a mulher que sobreviveu nas ruas, tornaria-se um pesadelo pessoal. Parasitas, assim ele chamava os imigrantes, sem hesitar. Para Alexandre, o país precisava se proteger, se defender da invasão silenciosa, que ele acreditava estar acontecendo. Mas foi com um baque que, ao revirar documentos antigos empoeirados, encontrou uma carta de sua avó. Aquela mulher cuja força o coração acelerava. Como poderiam seus ideais resistir a essa revelação? A primeira gota de dúvida começou a se formar. As sombras da cidade começaram a crescer enquanto os ânimos se acirravam. O clima era tenso com a aproximação das eleições. Os apoiadores de Alexandre gritavam palavras de ordem. Seus adversários falavam sobre acolhimento e compaixão. O que era certo? As ruas estavam divididas como um campo de batalha. E cada novo dia trazia mais provocações. Foi então que ele se deparou com Rita. A mendiga que ele desprezava era mais do que ela parecia. A conexão entre eles era inexplicável. Eles eram mais parecidos do que pôde imaginar. Ambos prisioneiros de suas histórias. Com o tempo, as trocas tornaram-se conversas quentes e reveladoras. As memórias dela sobre a guerra faziam Alexandre questionar tudo. Ele percebeu que a vida da mulher à sua frente não era de parasita, mas de sobrevivente. Enquanto isso, seu rival político, um verdadeiro tubarão, soube da história de Alexandre. E logo as notícias começaram a circular. Ele usou isso como arma, tentando desmantelar a imagem de Alexandre, revelando a verdade sobre sua avó para todos. A cidade estava em polvorosa. Como poderia Alexandre defender sua família e suas crenças ao mesmo tempo? Nesse ritmo frenético de emoções, Alexandre começou a se sentir acuado. A pressão crescia e o dilema moral se intensificava. Um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. Uma voz grave do outro lado da linha trouxe novas informações sobre sua avó. Algo que poderia mudar tudo mais uma vez. O que mais ele não sabia? Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas a pergunta ecoava. Qual escolha ele faria? O que está à frente dele? As sombras pareciam se aproximar e ele se sentia no centro de um furacão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm R. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As sombras pareciam se aproximar. E Alexandre sentiu o peso da indecisão em seu peito. A voz ao telefone interrompeu seus pensamentos, mas a mensagem não trouxe tranquilidade. Sua avó
Não era apenas uma imigrante comum, disse a voz grave. Ela tinha um passado que você nunca imaginou. O coração de Alexandre disparou. O que poderia ser tão chocante? Ele se sentou à mesa, a mente correndo. A revelação sobre Rita mudara tudo. A mendiga era uma sobrevivente. E agora ele precisava descobrir quem exatamente era sua avó. Havia coisas que ele nunca soubera. Um passado oculto. Algo que poderia desmantelar seus ideais. Alexandre decidiu ir fundo naquela investigação. Ele mal percebera que as horas tinham passado até que tudo se silenciasse ao seu redor. Só a batida do seu coração e os ecos das possíveis verdades. Ele pegou as chaves e saiu para a biblioteca da cidade. E enquanto caminhava, ouvia os gritos da multidão que se aglomerava na praça. Discursos fervorosos sobre imigração e patriotismo. Alexandre sentia os olhares, a expectativa bailando no ar. Mirava o chão, tentando ignorar os murmúrios. Agora, mais do que nunca, precisava saber. Na biblioteca, revirou livros e documentos antigos. A história da sua família, repleta de reviravoltas. E então, um nome chamou sua atenção. Carmen Ferreira, uma mulher com um passado ligado à resistência de um regime opressor. Com cada página virada, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. E logo ele percebeu que não era apenas uma imigrante, mas uma figura central em uma batalha histórica. Algo que seu nacionalismo não poderia ignorar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rita, a mendiga, olhava para o céu nublado, perdida em pensamentos. Algo a incomodava. Uma faísca de intuição a alertava. Alexandre estava se aproximando de uma verdade que mudaria tudo. E ela sabia que a verdade era mais complicada do que as aparências. E se não fossem só suas histórias que se entrelaçavam, um passado oculto nos uniria? De volta à biblioteca, Alexandre encontrou um documento que o fez tremer. Uma carta de Carmen, descrevendo um relacionamento secreto com um líder de um movimento antigovernamental. Ele sentiu um nó na garganta. O que isso significava para sua família? Para ele mesmo? Seria ele um produto de uma luta que sempre desprezara? Sentiu que algo caía em sua volta. Sua identidade desmoronou. A mulher que desdenhara antes poderia ter mais a lhe oferecer do que imaginara. O universo girava de tal forma que ele já não sabia em quem confiar. Seriam eles mais parecidos do que pensavam? A realidade estava se tornando em algo novo e estrondoso. E então, aconteceu. Um grito ecoou pela biblioteca. Um homem entrou, ofegante, movimentando-se rápido como um relâmpago. Alexandre, você precisa saber! As palavras desse homem dispararam a adrenalina em seu corpo. Mas antes que ele conseguisse terminar, um estrondo percorreu o lugar. Explosões, fumaça, o caos tomava conta. O que estava acontecendo? A cidade estava em polvorosa, ecoando gritos de pânico enquanto Alexandre tentava processar tudo. Ao olhar para o homem que tinha a verdade nas mãos, Alexandre viu em seu olhar não apenas medo, mas uma urgência desesperadora. Ele mal conseguia escutar as vozes aos seus arredores. Sua avó, a mendiga, a conexão, os segredos, tudo desmoronava. E então ele entendeu, a verdade não só mudaria a sua vida, mas a de todos à sua volta. No meio da confusão, Alexandre se perguntava o que viria a seguir. As sombras não eram apenas de seus medos, mas de um novo mundo que estava prestes a se revelar. E no centro de tudo isso, o que ele escolheria?
O som do estrondo ainda ecoava pela biblioteca enquanto Alexandre tentava entender o que estava acontecendo. O homem que havia entrado tremendo não conseguiu completar a frase antes que tudo se tornasse um caos. Gritos ensurdecedores começaram a invadir o espaço, misturando-se com o odor assustador da fumaça. Alexandre olhou rapidamente. Alexandre, escute! O homem o puxou de volta à realidade. Tem algo que você precisa saber, urgentemente! A voz dele era como um ladrão de esperanças e Alexandre mal conseguia focar. Ele estava à beira de uma revelação devastadora. O incêndio nas prateleiras espalhava fumaça pelo ar. Enquanto isso, a mente de Alexandre trabalhava a 1000 por hora. Sua avó não era quem você pensa que era. O homem continuou, o desespero despejando-se em cada palavra. Ela não fugiu só da guerra. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que seus inimigos usam contra você agora. Neste ponto, Alexandre se sentiu atingido por um raio. Ele queria crer que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas enquanto aquele homem falava, lembranças de conversas vazias com a avó começavam a assombrá-lo, sussurrando segredos que ele nunca havia ouvido. Ela era uma agente, Alexandre, uma espiã. A voz do misterioso mensageiro explodiu em um grito quase inaudível sobre o barulho. E tem mais! Ela pode ter entregado informações que colocaram sua família em perigo. As palavras dele ressoavam como trovões. Não! Isso não pode ser verdade! Alexandre quase gritou. Mas uma parte dele começou a se perguntar, e se fosse? Todo aquele fervor nacionalista, toda a sua luta contra os imigrantes. E se tudo não passasse de um reflexo da luta de sua avó? Mas a situação não lhe permitia refletir. Explosões continuavam a balançar a estrutura, algo muito maior do que ele estava se envolvendo. Enquanto pensava, viu o homem balançar a cabeça, como se desejasse confirmar algo. Você precisa ir até Rita. Ela sabe. Ela pode ser a chave para entender tudo isso. Alexandre parou um instante. A mendiga, Rita, a mulher que ele havia desprezado. Como ela poderia saber? Mas então, enquanto pisava no chão coberto de livros espalhados, um pensamento arrepiante emergiu. E se a história dela estivesse diretamente ligada à história da avó? Algo cliqueou em sua mente. Rita! Ela é mais do que parece. Alexandre gritou, a voz cortando através do barulho ao redor. Ele entendeu que precisava encontrá-la. Precisava respostas e, mais do que isso, precisaria descobrir toda a verdade. Dito isso, ele se virou para sair, mas antes que pudesse alcançar a porta, outra explosão fez as paredes tremerem. A situação estava mais desesperadora do que ele imaginava. O incêndio não era um acidente, era um ataque, uma orquestração. Olhando em volta, sentiu o peso do olhar do homem. Algo nas feições dele deixava claro que também havia uma conexão que Alexandre não estava vendo. Algo que poderia mudar tudo novamente. Então, antes que ele pudesse completar sua decisão, o homem agarrou seu braço e disse: Alexandre, há um segredo que deve ser revelado. Sua verdadeira origem não é apenas sob sua avó. Você não pode escapar do que está destinado. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Do que você está falando? Alexandre murmurou, a dúvida ecoando em sua cabeça. Mas o olhar intenso do homem não deixava espaço para mais questionamentos.
Uma escolha está diante de você, e a verdade sobre quem você é pode ser a única coisa que salvará não só você, mas todos ao seu redor. Aquela declaração o deixou sem ar, as sombras se intensificando em sua mente. Ele olhou mais uma vez pela janela, a visão da cidade em chamas refletindo as chamas dentro dele. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Mas quem ele realmente era? E como impedir que todo aquele caos se espalhasse ainda mais? No meio da fumaça e do desespero, Alexandre percebeu que sua corrida estava apenas começando. E que a verdade que ele buscava poderia ser mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O som do estrondo ainda ecoava pela biblioteca enquanto Alexandre tentava entender o que estava acontecendo. O homem que havia entrado tremendo não conseguiu completar a frase antes que tudo se tornasse um caos. Gritos, gritos ensurdecedores começaram a invadir o espaço, misturando-se com o odor assustador da fumaça. Alexandre olhou rapidamente pela janela. Uma multidão cercava a biblioteca, pânico desenhado em seus rostos. E então, como se o tempo tivesse parado, ele sentiu um aperto no peito. Alexandre, escute! O homem o puxou de volta à realidade. A voz dele era como um ladrão de esperanças e Alexandre mal conseguia focar. Ele estava à beira de uma revelação devastadora. O que quer que você esteja prestes a dizer? Faça isso agora! Alexandre gritou, a ansiedade fazendo seu coração disparar. O homem respirava rápido, claramente tentando controlar o próprio medo. Sua avó não era quem você pensa que era, ele insistiu, as palavras explosivas. Ela não fugiu só da guerra. Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que seus inimigos usam contra você agora. Neste ponto, Alexandre se sentiu atingido por um raio. Ele queria crer que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas enquanto aquele homem falava, lembranças de conversas vazias com a avó começavam a assombrá-lo, sussurrando segredos que ele nunca havia ouvido. Ela era uma agente, Alexandre. Uma espiã. A voz do misterioso mensageiro explodiu em um grito quase inaudível sobre o barulho. E tem mais. Ela pode ter entregado informações que colocaram sua família em perigo. As palavras ressonaram como trovões e o chão pareceu ceder sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Alexandre quase gritou, mas uma parte dele começou a se perguntar. E se fosse? Todo aquele fervor nacionalista, toda a sua luta contra os imigrantes, será que tudo não passava de um reflexo da luta de sua avó? A situação não lhe permitia refletir. Explosões continuavam a balançar a estrutura. Olhando em volta, sentiu o peso do olhar do homem. Você precisa ir até Rita. Ela sabe. Ela pode ser a chave para entender tudo isso. Alexandre parou um instante. A mendiga. Rita, a mulher que ele havia desprezado. Como poderia ela saber? Mas então, enquanto pisava no chão coberto de livros espalhados, um pensamento arrepiante emergiu. E se a história dela estivesse diretamente ligada à história da avó? Algo cliqueou em sua mente. Rita é mais do que parece. Alexandre gritou, a voz cortando através do barulho ao redor. Com uma determinação recém-descoberta, ele se virou para sair. Outra explosão fez o teto tremer e uma peça de madeira despencou, aterrando bem ao lado dele. Sem tempo a perder, ele avançou em direção à saída.
ignorando o caos ao seu redor, mas o homem o segurou novamente. Não, você precisa ouvir, insistiu, sua voz agora mais intensa. O que você não sabe, a verdade sobre Rita é ainda mais chocante. Do que você está falando? Alexandre sussurrou, o temor crescendo em seu peito. Ela não é apenas uma sobrevivente. Ela é sua irmã. Seus pais foram forçados a se separar durante a guerra. Rita foi dada como morta, mas ela sobreviveu. Sua avó, ela a abandonou para protegê-la de algo terrível, de um segredo que poderia destruir a sua vida e tudo que você acredita. Aquilo paralisou Alexandre. O ar ao seu redor parecia ficar espesso. A realidade se desfazendo em seu olhar. Não, isso não pode ser verdade. Mas ele sabia, por trás da negação, que cada palavra soava como um eco de sombras ocultas. A multidão do lado de fora começava a entrar em pânico. E quando Alexandre olhou novamente pela janela, notou que muitos dos rostos asseguravam-se de um futuro incerto, ecoando as mesmas perguntas que o atormentavam agora. Quem realmente era ele se a mulher que ele menosprezava era, na verdade, sua família? E se sua linha entre o certo e o errado estivesse se tornando borrada? Caminhando para fora da biblioteca, sua mente girava. O que mais poderia haver? Que verdades mais ele não conhecia? E então, no compacto de toda aquela confusão, a figura de Rita surgiu no horizonte, seus olhos capturando a intensidade do momento. O que ele faria quando finalmente a encontrasse? A verdade agora era um lapso de esperança em meio ao caos, mas também uma sombra de medo. O mundo dele estava se despedaçando, e as respostas que ele procurava podiam levá-lo mais fundo em um labirinto de segredos do que ele jamais imaginou. Enquanto Alexandre atravessava a rua, o peso da revelação batia forte em seu peito. A cidade em chamas parecia refletir o caos que se desenrolava dentro dele. Rita era sua irmã? O pensamento consumia. Ele precisava encontrá-la, precisava entender e, acima de tudo, precisava saber a verdade. Com cada passo, o eco dos gritos da multidão se intensificava, misturado ao cheiro. Rita, onde você está? Ele murmurou, a urgência tomando conta. Precisava vê-la, precisava ter certeza. A mente de Alexandre girava em espirais, somando as informações que ele tinha até aquele momento. A conexão entre eles poderia ser a chave para algo muito maior. Assim que se aproximou da praça, ficou horrorizado com o que viu. As pessoas corriam em desespero. Uma explosão atrás da outra rasgava o céu. O cenário que se descortinava à sua frente era de terror absoluto. Ele havia notado a multidão antes, mas agora tudo estava caótico. Uma dança de medo e desespero. Alexandre! Uma voz familiar cortou o ar. Ele virou-se. Era seu rival político, Marcos, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Você precisa sair daqui. Eles estão atacando. Atacando quem? Alexandre perguntou, em pânico. Todos. Eles querem silenciar você e a verdade que está se revelando. Essa explosão, a fumaça, tudo é parte de um plano. Tem alguém por trás disso. Marcos parecia enérgico, mas havia também um medo profundo em sua expressão. Justo quando Alexandre ia responder, uma nova explosão envolveu toda a praça. O chão tremeu e as pessoas ao seu redor gritaram. Ele viu um homem se levantar, cercado por fumaça. O homem olhou diretamente para Alexandre, seus olhos cheios de terror. É uma armadilha. Eles querem que você se vire contra a sua própria família. O que você quer dizer com isso? Perguntou Alexandre, sentindo um frio na espinha. Você precisa saber. O verdadeiro por trás disso tudo não é quem você pensa. O homem estava prestes a continuar, mas as labaredas consumiram suas palavras e ele caiu.
engolido pelas chamas. Foi um momento de pura confusão. Alexandre olhou para Marcos, esperando respostas, mas todos pareciam tão desesperados. E então algo chamou sua atenção. Uma imagem no meio da fumaça. Era uma silhueta familiar. Rita. O coração de Alexandre disparou. Ele correu em sua direção, desviando de destroços que caíam ao seu redor. Precisava alcançá-la. Quando finalmente chegou até ela, a expressão de Rita era uma mistura de alívio e susto. Alexandre! Ela gritou, lágrimas nos olhos. Você não sabe o que está acontecendo. Eles estão vindo atrás de nós. Nós? Ele perguntou, buscando respostas na expressão dela. Sim, nós. A verdade que nossa avó escondeu é muito mais escura do que você imagina. Rita, por favor, o que você sabe? Ao ouvir isso, os olhares da multidão se voltaram para eles. O clima de pânico se intensificou. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Um grupo de homens encapuzados surgiu, armados e determinados. Ninguém pode sair! Um deles gritou. O toque da adrenalina fez Alexandre sentir-se gelado. As coisas estavam saindo de controle de uma forma que ninguém poderia prever. As palavras de Rita sobre a avó ecoavam em sua mente. Ela não era só uma sobrevivente. E se ela tivesse feito algo para proteger a família deles? O clímax emocional fez a dúvida crescer em seu peito. Ele olhou para Rita e para a multidão. Estava tudo em risco. Então, nesse momento crucial, uma explosão ainda maior abalou os fundos da praça. O chão sob os pés dele se fragmentou e uma onda de calor os envolveu. Era o caos absoluto. Mas no meio de toda aquela ira e destruição, os homens armados não sabiam que no fundo da mente de Alexandre, o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo de uma vez. Quando a poeira assentou, Alexandre sentiu uma mão firme agarrar seu braço. Você não pode deixar eles te controlarem, Alexandre. Não podemos ficar aqui, gritou Rita, os olhos cheios de determinação. Mas ele estava paralisado, os olhos fixos na figura de um homem saindo das sombras. Ele o reconheceu. Não, você! A voz saiu fraquejada. A realidade estava prestes a desmoronar novamente, e Alexandre sentiu que o que mais precisava saber estava a um passo de distância. E assim, suas emoções se tornaram um campo minado. Cada escolha, agora, poderia selar o destino deles. O que mais ele não sabia? Alexandre, precisamos ir! Rita gritou novamente, mas ele estava fixado, esperando que a verdade finalmente emergisse das sombras que haviam o perseguido. Alexandre estava paralisado. A figura que surgira das sombras era ninguém menos que seu pai, Carlos, um homem que ele acreditava estar morto há anos. O impacto da descoberta o atingiu como um golpe. Pai? A incredulidade tomou conta de sua voz, misturando-se ao caos ao seu redor. Alexandre, você precisa ouvir. Carlos gritou, os olhos arregalados como se estivesse à beira de um colapso. Tem muito em jogo, e agora não há tempo. A fumaça os rodeava, o calor dos incêndios próximos quase irritante. A adrenalina fazia seu coração disparar. O que ele estava ouvindo não podia ser verdade. Mas a expressão no rosto de Carlos, o desespero estampado em seus olhos, parecia genuína. Rita, ao lado de Alexandre, parecia tão chocada quanto ele. Você estava morto. Ela falava, sua voz trêmula. As palavras dela fizeram o teto desmoronar sobre a realidade que conheciam. O chão parecia balançar sob seus pés. Eu sei, mas tinha que me esconder. Eles estão atrás de mim.
e agora estão atrás de você. Carlos olhava para a multidão que crescia em desespero. A verdade que você descobriu sobre sua avó não era só uma tragédia. Era um segredo explosivo que poderia derrubar os poderes que governam tudo isso. E eu estava envolvido também. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com envolvido? Qual é a verdade? A tensão aumentava. Cada segundo parecia eterno. Carlos respirou fundo, como se estivesse enfrentando um monstro. Ela era uma espiã, mas não apenas isso. Ela e eu, nós trabalhamos para o mesmo grupo. Um grupo que queria expor as injustiças políticas, mas com um preço. Fomos forçados a nos separar para proteger você, para proteger Rita. Rita olhou para Alexandre, confusa. Como assim? Você está dizendo que nossa família inteira tem uma história de traição, de espionagem? Putz a palavra. Eu acho que Jesus está muito bem. Você sabia que eu tinha dito isso para ela? Um redo, e como assim? Você também pode dizer comigo. Bons momentos puxados, Rida. Boazinha? Boazinha, você é tão bom quanto Rita. Bom, vamos abrir um polvi cedo para ir. Poxa, e algo assim. 2. Eu acredito que essa ideia criar direito primeiro. Como não? Nesta primeira maravilha, Toreyesse pode trair problema de becos. Carlos respirou fundo, como se estivesse enfrentando um monstro, e a angústia nos olhos dela refletia a desconfiança. Sim, e a cada dia nós dois temos que viver com isso, gritou Carlos. O grupo que defendi, eles se tornaram corrompidos, e assim, a única forma de nos proteger era guardar as verdades escondidas. Mas agora, essas verdades estão prestes a ser expostas. Eles sabem quem somos, e eles virão atrás de nós. O terror se alastrou por Alexandre como uma onda. Como ele poderia viver com a ideia de que sua vida inteira fora construída sobre mentiras? Ele olhou para Rita, o pânico refletido em seu rosto. E se tudo o que acreditávamos sobre nossa avó e sobre nossos pais estiver errado? Não se pode acreditar em nada agora. Mas precisamos agir, Carlos insistiu agitado. Devemos encontrar a única pessoa que pode nos ajudar. Alguém que conhece nossa história e que ainda está viva. A única que pode revelar toda a verdade antes que eles nos façam desaparecer. Quem? Alexandre perguntou, mas Carlos apenas balançou a cabeça. Isso não importa agora. Você precisa ouvir isso de sua mãe. E ela não está tão longe quanto você pensa. Antes que Alexandre pudesse processar, uma nova explosão cortou o ar. O céu começava a escurecer com a fumaça, e de repente, ele percebeu um grupo de homens encapuzados, correndo em direção a eles. Eles estavam armados, destilando uma aura de violência. Rita, corre! Alexandre gritou, puxando-a para longe, mas Carlos ficou, os olhos fixos. Nós precisamos enfrentar isso juntos. No fundo, Alexandre sabia que a verdade estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais aterrador. A revelação de sua mãe, a ligação com a avó, a memória de tudo que acreditou. Sua vida estava em jogo, assim como a de Rita e Carlos. Uma guerra de segredos, traições e um passado que prometia não apenas desmantelar o que ele conhecia, mas também moldar o futuro que estava por vir. Enquanto eles corriam, o eco dos gritos se perdia nas sombras. O que mais Carol não havia contado? E se sua mãe realmente estivesse viva?
Ao afastar-se do perigo, a mente de Alexandre girava com uma necessidade urgente de descobrir essas verdades antes que fosse tarde demais. Cada passo parecia levá-lo mais perto de um abismo sem fim. Uma nova camada de mistério envolvendo sua vida. O que estava por vir? Alexandre estava paralisado. A figura que surgira das sombras era ninguém menos que seu pai, Carlos. Um homem que ele acreditava estar morto há anos. O impacto da descoberta o atingiu como um golpe. Pai? A incredulidade tomou conta de sua voz, misturando-se ao caos ao seu redor. Alexandre, você precisa ouvir! Carlos gritou, os olhos arregalados, como se estivesse à beira de um colapso. A fumaça os rodeava, o calor dos incêndios próximos quase irritante. A adrenalina fazia seu coração disparar. O que ele estava ouvindo não podia ser verdade. Mas a expressão no rosto de Carlos, o desespero estampado em seus olhos, parecia genuína. Rita, ao lado de Alexandre, parecia tão chocada quanto ele. Você estava morto! Ela falava, sua voz trêmula. As palavras dela fizeram o teto desmoronar sobre a realidade que conheciam. O chão parecia balançar sob seus pés. Eu sei, mas tinha que me esconder. Eles estão atrás de mim e agora estão atrás de você. Carlos olhava para a multidão, que crescia em desespero. A verdade que você descobriu sobre sua avó não era só uma tragédia. Era um segredo explosivo que poderia derrubar os poderes que governam tudo isso. E eu estava envolvido também. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com envolvido? Qual é a verdade? A tensão aumentava. Cada segundo parecia eterno. Carlos respirou fundo, como se estivesse enfrentando um monstro. Ela era uma espiã, mas não apenas isso. Ela e eu, nós trabalhamos para o mesmo grupo. Um grupo que queria expor as injustiças políticas, mas com um preço. Fomos forçados a nos separar para proteger você. Para proteger Rita. Se você estava vivo o tempo todo, por que não veio antes? Alexandre disse, frustrado. Por que nunca me contou? Porque eu não sabia que você estava em perigo. Carlos exclamou, o desespero em seu olhar quase insuportável. E a sua mãe está viva! Mas é muito mais complicada do que você imagina. Não é simples. Uma decisão a levou ao exílio. E agora a ligação dela com o que está acontecendo aqui é mais profunda do que eu poderia prever. O ar ficou pesado. O que quer dizer com decisão? O que você está escondendo, pai? A mente de Alexandre estava uma confusão. As peças não se encaixavam. Carlos soltou um suspiro, seus olhos cheios de dor. Alexandre, sua mãe precisava se afastar. Ela vivia com medo, e eu achava que estava fazendo o melhor. Mas o grupo... Carlos hesitou, e o olhar nos olhos dele mudava. Não somos os únicos que estamos em perigo. O que você não sabe é que pessoas dentro do próprio grupo traíram a gente. Eles têm um plano e precisam de você para que tudo isso se concretize. Antes que Alexandre pudesse processar, um novo grupo de homens encapuzados apareceu na esquina da praça, cercando-os. Estavam armados. O pânico se espalhou. Alexandre, corre! Rita gritou, puxando-o. Mas Carlos agarrou o braço dele, desesperado. Não! Você precisa saber a verdade! Receoso e confuso, Alexandre olhou para o pai. Que verdade? Os homens encapuzados se aproximavam, mas um deles parou, puxando a máscara para baixo. O rosto de Roberto, o rival político de Alexandre, apareceu. Sorrindo, um sorriso frio e calculado. Acabou, Campos.
Você acha que o que sua família fez ficará impune? Roberto, o que você quer? Alexandre disse, a respiração pesada. O cheiro de fumaça engrossava no ar. Ele se virou para Carlos, tentando entender. O que Roberto sabia? E por que estava aqui? A revelação da sua mãe não vai salvar vocês. Ela fez suas próprias escolhas, assim como você terá que lidar com as consequências. Roberto disse, seus olhos brilhando de malícia. O que sua mãe fez com a minha família, é hora de acertar as contas. Alexandre sentiu seu mundo desabar de novo. O que você quer dizer com isso? Você vai descobrir. Mas não seja tolo, Carlos. O tempo de decisões já passou. O seu exílio pode não ter fim e sua família está cada vez mais em risco. Você só tem uma opção. Roberto provocou, em um tom que fez Alexandre estremecer. O que estava acontecendo? O que mais Carlos não tinha contado? Ele se virou para o pai, mas a expressão de Carlos havia mudado. Uma mistura de aceitação e tristeza. Você precisa tomar uma decisão, Alexandre, sobre quem você verá como amigo e quem será seu inimigo. O que vem a seguir será doloroso, mas é a única maneira de acabar com esse ciclo. E quando as palavras de Carlos ecoaram, Alexandre percebeu que seu destino estava entrelaçado numa teia de traições e que o tempo estava se esgotando. Com os homens se aproximando, ele sentiu que a única escolha que restava poderia mudar tudo. O que realmente sabia sobre sua família? O que seria preciso sacrificar para proteger aqueles que ama? E quem, no final das contas, era o verdadeiro inimigo? Enquanto as chamas ao redor se intensificavam, Alexandre percebeu que a luta estava apenas começando. Alexandre estava paralisado. A figura que surgira das sombras era ninguém menos que seu pai, Carlos, um homem que ele acreditava estar morto há anos. O impacto da descoberta o atingiu como um golpe. Pai? A incredulidade tomou conta de sua voz, misturando-se ao caos ao seu redor. Alexandre, você precisa ouvir! Carlos gritou, os olhos arregalados. Como se estivesse à beira de um colapso. A fumaça os rodeava, o calor dos incêndios próximos quase insuportável. A adrenalina fazia seu coração disparar. O que ele estava ouvindo não podia ser verdade. Mas a expressão no rosto de Carlos, o desespero estampado em seus olhos, parecia genuína. Rita, ao lado de Alexandre, parecia tão chocada quanto ele. Você estava morto! Ela exclamou, sua voz trêmula. Eu sei, mas eu tinha que me esconder. Eles estão atrás de mim. E agora estão atrás de você. Carlos olhou para a multidão em pânico. A verdade que você descobriu sobre sua avó não era só uma tragédia. Era um segredo explosivo que poderia derrubar os poderes que governam tudo isso. E eu estava envolvido também. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com envolvido? Qual é a verdade? A tensão no ar aumentava. Cada segundo parecia uma eternidade. Carlos respirou fundo, como se estivesse enfrentando um monstro. Ela era uma espiã, mas não apenas isso. Ela e eu, nós trabalhamos para o mesmo grupo, um que queria expor as injustiças políticas. Mas foi tudo muito arriscado. Fomos forçados a nos separar para proteger você. E para proteger Rita. Como assim você está vivo e nunca veio antes? Alexandre disse, frustrado. Por que você nunca me contou? Porque eu não sabia que você estava em perigo, Carlos exclamou, o desespero em seu olhar quase insuportável.
A sua mãe, condição da sua mãe é muito mais complicada do que você imagina. Nesse instante, um grupo de homens encapuzados apareceu na esquina da praça, se aproximando. Estavam armados. O pânico se espalhou. Alexandre, corre! Rita gritou, puxando-o. Mas Carlos agarra o braço de Alexandre. Não! Você precisa saber a verdade. Que verdade? Os homens encapuzados se aproximavam e um deles parou, puxando a máscara para baixo. O rosto de Roberto, o rival político de Alexandre, apareceu com um sorriso frio. Acabou, Campos, ele disse. Você acha que o que sua família fez ficará impune? Roberto, o que você quer? Você vai descobrir. Mas não seja tolo, Carlos. O tempo de decisões já passou. O seu exílio pode não ter fim. Alexandre sentiu seu mundo desabar de novo. O que você quer dizer com isso? Você vai ter que escolher, Alexandre. O que você defende vai te queimar. As palavras de Roberto ressoavam como um eco de uma profunda traição. Mas Carlos estava com um olhar que misturava determinação e tristeza. Você precisa tomar uma decisão, Alexandre. Carlos disse, desesperado. Mas quando Alexandre estava prestes a responder, um grito estromboso cortou o ar. Em um segundo, houve uma explosão que fez o chão tremer. Os homens encapuzados foram pegos de surpresa e caíram. A fumaça se espalhou e Alexandre viu uma figura na distância. Era uma mulher, vestindo uma jaqueta rasgada, com os olhos fixos neles. Era sua mãe, Amanda. Não! Alexandre sussurrou. Mãe! As peças finalmente começaram a se encaixar. Amanda olhou diretamente para Alexandre. Eu voltei para proteger vocês. O mundo de Alexandre virou de cabeça para baixo. Tudo o que ele conhecia foi abalado em um instante. Como ela estava ali? Por que ninguém lhe contou? Os olhos de Carlos estavam arregalados, e ele soltou a mão de Alexandre, como se estivesse enfrentando um fantasma. Amanda, você não deveria estar aqui. A voz dele tremia de raiva e de amor. Eu sei, mas não tinha escolha. Amanda olhou para a multidão que entrava em pânico. Preciso que você acredite em mim, Alexandre. A verdade sobre sua avó também está ligada a mim. Existe um plano. Eles estão vindo. O caos era insuportável. Alexandre piscou confuso. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Você não sabe? Eles têm me controlado todo esse tempo e tudo foi por causa da sua avó. Ela fez um pacto de esconder uma verdade muito mais profunda e escura do que vocês imaginam. Alexandre não conseguia respirar. A fumaça, os gritos, a revelação bombástica. A verdade que tanto procurava estava prestes a ser revelada. E nesse instante ele sabia que suas escolhas não apenas moldariam seu futuro, mas poderiam muito bem custar a vida de todos que amava. Enquanto a multidão se tornava um cenário de caos e a fumaça envolvia tudo, Alexandre percebeu que em meio àquelas revelações estava prestes a entrar em um abismo que poderia destruir tudo. O que sua mãe queria dizer com a verdade profunda? E quem era realmente seu aliado? No fundo, Alexandre entendia que cada opção que tomasse agora poderia arrastá-lo para um ponto sem retorno. A própria noção de família e lealdade estava em jogo, e ele não sabia qual caminho seguir. Alexandre estava paralisado. A figura que surgira das sombras era ninguém menos que seu pai, Carlos, um homem que ele acreditava estar morto há anos.
O impacto da descoberta o atingiu como um golpe. Pai? A incredulidade tomou conta de sua voz, misturando-se ao caos ao seu redor. Alexandre, você precisa ouvir, Carlos gritou, os olhos arregalados, como se estivesse à beira de um colapso. A fumaça os rodeava, o calor dos incêndios próximos quase insuportável. A adrenalina fazia seu coração disparar. O que ele estava ouvindo não podia ser verdade. Mas a expressão no rosto de Carlos, o desespero estampado em seus olhos, parecia genuína. Rita, ao lado de Alexandre, parecia tão chocada quanto ele. Você estava morto. Ela falava, sua voz trêmula. Eu sei, mas eu tinha que me esconder. Eles estão atrás de mim e agora estão atrás de você. Carlos olhou para a multidão em pânico. A verdade que você descobriu sobre sua avó não era só uma tragédia. Era um segredo explosivo que poderia derrubar os poderes que governam tudo isso. E eu estava envolvido também. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com envolvido? Qual é a verdade? A tensão aumentava, cada segundo parecia uma eternidade. Carlos respirou fundo, como se estivesse enfrentando um monstro. Ela era uma espiã, mas não apenas isso. Ela e eu, nós trabalhamos para o mesmo grupo, um que queria expor as injustiças políticas. Mas foi tudo muito arriscado. Fomos forçados a nos separar para proteger você e para proteger Rita. Como assim? Você estava vivo e nunca veio antes? Alexandre disse, frustrado. Por que você nunca me contou? Porque eu não sabia que você estava em perigo. Carlos exclamou, o desespero em seu olhar quase insuportável. A sua mãe? Condição da sua mãe é muito mais complicada do que você imagina. Nesse instante, um grupo de homens encapuzados apareceu na esquina da praça, se aproximando. Estavam armados. O pânico se espalhou. Alexandre, corre! Rita gritou, puxando. Mas Carlos agarrou o braço de Alexandre. Não, você precisa saber a verdade. Que verdade? Os homens encapuzados se aproximavam e um deles parou, puxando a máscara para baixo. O rosto de Roberto, o rival político de Alexandre, apareceu com um sorriso frio. Acabou, Campos, ele disse. Você acha que o que sua família fez ficará impune? Oh, Roberto, o que você quer? Você vai descobrir. Mas não seja tolo, Carlos. O tempo de decisões já passou. O seu exílio pode não ter fim. Alexandre sentiu seu mundo desabar de novo. O que você quer dizer com isso? Você vai ter que escolher, Alexandre. O que você defende vai te queimar. As palavras de Roberto ressoavam como eco de uma profunda traição. Mas Carlos estava com um olhar que misturava determinação e tristeza. Você precisa tomar uma decisão, Alexandre, Carlos disse, desesperado. Mas quando Alexandre estava prestes a responder, um grito estrondoso cortou o ar. Em um segundo, houve uma explosão que fez o chão tremer. Os homens encapuzados foram pegos de surpresa e caíram. A fumaça se espalhou e Alexandre viu uma figura na distância. Era uma mulher, vestindo uma jaqueta rasgada, com os olhos fixos neles. Era sua mãe Amanda. Não! Alexandre sussurrou. Mãe? As peças finalmente começaram a se encaixar. Amanda olhou diretamente para Alexandre. Eu voltei para proteger vocês! O mundo de Alexandre virou de cabeça para baixo. Tudo o que ele conhecia foi abalado em um instante. Como ela estava ali? Por que ninguém lhe contou? Os olhos de Carlos estavam arregalados e ele soltou a mão de Alexandre, como se estivesse enfrentando um fantasma.
Amanda, você não deveria estar aqui. A voz dele tremia de raiva e amor. Eu sei, mas não tinha escolha. Amanda olhou para a multidão que entrava em pânico. Preciso que você acredite em mim, Alexandre. A verdade sobre sua avó também está ligada a mim. Existe um plano. Eles estão vindo. O caos será insuportável. Alexandre piscou, confuso. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Você não sabe? Eles têm me controlado todo esse tempo. E tudo foi por causa da sua avó. Ela fez um pacto de esconder uma verdade muito mais profunda e escura do que vocês imaginam. Nesse momento, um dos homens encapuzados começou a se levantar. Era um deles, um dos que estava mais próximo. Ele, parecendo se recuperar da explosão, olhou para Alexandre com um brilho intenso nos olhos. É verdade, Alexandre. O que sua mãe disse, a verdade que sua avó escondeu, pode sacudir toda a estrutura do poder. Você não pode confiar na sua mãe. Você deve se lembrar do que fez há anos. Aquilo foi como um soco no estômago. O que você está dizendo? Alexandre gaguejou, a respiração acelerada. Você é parte de algo maior, parte de um legado que não percebeu. Sua avó, ela não era apenas uma espiã. Ela estava infiltrada em uma rede antiga, uma que envolve mais pessoas do que você pode imaginar. Carlos e Amanda trocaram olhares nervosos. Que legado? Alexandre insistiu, a incerteza correndo por suas veias. Você é a chave, o homem revelou, sua voz grave reverberando no ar tenso. A chave para reverter tudo isso. Eles precisam de você para concluir o plano. Alexandre estava paralisado. Ele olhou para Rita, que estava pálida e incrédula. As palavras do homem ressoavam em sua mente. A necessidade de compreender tudo estava se tornando insuportável. O que mais ele não sabia? E como poderia confiar em ninguém neste momento? Enquanto a multidão marchava, incerta e assustada, Alexandre percebeu que tudo estava prestes a mudar drasticamente. Uma sombra de dúvida pairava sobre ele. Quem realmente era? O relógio estava correndo, e a revelação que mudaria seu destino selava a próxima etapa dessa luta. Diante dele, a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. Olhando para seus pais e para a figura misteriosa, a única coisa que sabia era que tinha de encontrar a verdade antes que fosse tarde demais. Alexandre estava em choque. A revelação de sua mãe, Amanda, o fez sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou para Carlos e então para Rita. O caos ao redor se intensificava, mas naquele instante, tudo parecia um borrão. Você está realmente aqui? Por quê? O que está acontecendo? Eu voltei para proteger vocês. Amanda falou, com a voz entrecortada. O olhar dela era desesperado. A verdade que sua avó escondeu é muito maior do que podemos imaginar. Enquanto isso, os homens encapuzados começavam a se reagruparem. O tempo estava se esgotando! Alexandre sentiu seu coração acelerar. Ele tinha que agir, mas o que todos estavam dizendo o deixava confuso. Você é parte de algo maior. O homem misterioso insistiu, com uma voz grave. A verdade que sua avó escondeu durante anos, agora está prestes a ser exposta. E você pode ser a chave para tudo. Como assim? Alexandre gritou. Ele estava cercado por segredos e tensão. Qualquer movimento poderia ser fatal. Carlos pegou a mão de Alexandre, firme e quente. Filho,
Precisamos ir. A cidade está em chamas, e eles vêm atrás de nós. Não podemos ficar aqui. Mas, e a verdade? O que significa ser parte disso tudo? Alexandre olhou para sua mãe. Ele queria saber de tudo, mas o perigo estava estampado no rosto de cada um deles. Amanda inclinou a cabeça. Sua expressão era de dor e carinho. Você precisa entender, amor. Cada escolha que tomamos molda o futuro. Não só o seu, mas o nosso. Precisamos lutar juntos. Mas temos que ter certeza de que você está pronto para enfrentar a verdade. Alexandre respirou fundo, percebendo que a única maneira de seguir em frente era enfrentar não só o que estava à sua frente, mas também o que estava dentro de si. Ele olhou para Rita, que o encarava com a mesma determinação em seu olhar. Vamos, juntos, ele disse, confiante. Assim, eles correram, saindo da praça em meio a gritos e fumaça, com os homens tentando cercá-los. O calor das chamas próximas os impulsionou a buscar refúgio. Mas a cada passo, Alexandre sabia que o que descobriria naquela jornada seria mais profundo e complexo do que qualquer enfrentamento físico. Quando chegaram a um beco escuro, cansados e ofegantes, Carlos falou, quase em um sussurro. Precisamos nos reunir. Há aliados que podem nos ajudar. Não somos os únicos que buscam a verdade. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Alexandre. O peso das revelações estava começando a assentar, mas o futuro estava nebuloso. A verdade e tudo o que implica, eu não posso ignorar. Enquanto caminhavam, um som estrondoso ecoou atrás deles. Eles se viraram para ver parte do que restava da cidade em chamas, mas algo cintilava nas sombras. Era um símbolo, uma marca, algo que parecia ter ligação com a história deles. Precisamos investigar isso, Alexandre disse, retomando a coragem. Ele sabia que cada resposta o levaria a outros mistérios. As sombras não só o cercavam, como também guiavam seu caminho. E assim, com a cidade em tumulto e sua história prestes a se desdobrar, Alexandre se virou para sua família e fez uma promessa silenciosa. Ele não pararia até que a verdade estivesse exposta. Não importa o custo. E aqui é o que você precisa fazer agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final, porque sua opinião é oportunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem.